A Polícia Civil do Paraná passou a tarde desta quarta-feira no local onde, segundo testemunhas, foram feitos disparos contra um comboio do Partido dos Trabalhadores. Os investigadores também colheram depoimentos de policiais rodoviários que acompanhavam os ônibus do partido. Os policiais fizeram uma varredura neste trecho da PR-473 na região central do Paraná, mas ainda não encontraram pistas. Foi aqui que 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros, segundo pessoas que estavam no comboio. Cerca de 5 a 10 minutos após a saída, se escutou um impacto no ônibus que acreditamos que tivesse sido arremesso de uma pedra. O ônibus seguiu e chegando aqui, a uns 2 quilômetros daqui ou menos até, o motorista identificou um problema no pneu. Achou que o pneu estava furado, se parou o ônibus e aí que se identificou os miguelitos no pneu e as marcas na carroceria do caminhão, do ônibus. As marcas de tiro? De tiro, eu não sei identificar, eu não conheço, eu não sei do que tipo de tiro, eu não tenho ideia do que, só que dá para ver ali e se deduz que foi naquele momento que a gente achou que tivesse sido sofrido um ataque de pedra, mas foi muito mais grave. A TV Globo teve acesso a um documento da Polícia Rodoviária Federal encaminhado aos responsáveis pela investigação. No documento, a PRF afirma que ontem, quando a caravana chegou ao trevo da BR-277, 4 viaturas caracterizadas da Polícia Rodoviária Federal acompanhavam a caravana até a Universidade Federal Fronteira Sul. Ainda de acordo com o relatório, desde o início das atividades em Quedas do Iguaçu, no ato com o ex-presidente e no deslocamento até Laranjeiras do Sul, nada de anormal foi visto pelos agentes da PRF. Em depoimento à Polícia Civil, os policiais rodoviários dizem textualmente que não constataram nenhuma situação que pudesse ser configurada como crime de ameaça aos integrantes da caravana. Esses mesmos policiais afirmam também não ter ouvido nenhum disparo de arma de fogo. O relatório, porém, não faz qualquer referência ao momento descrito por várias testemunhas em que um dos ônibus parou e os passageiros constataram que o pneu estava furado e que havia marcas de tiro na lataria. A TV Globo procurou a Polícia Rodoviária Federal para entender por que o relatório não diz nada sobre este momento descrito pelas testemunhas. Mas até agora não tivemos retorno. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula saiu de Quedas do Iguaçu no fim da tarde de terça-feira num comboio de 3 ônibus em direção a Laranjeiras do Sul. O trajeto de 70 quilômetros inclui uma rodovia estadual e uma federal. Integrantes da caravana disseram que os disparos foram na estadual. Num primeiro momento, a Polícia Civil do Paraná declarou que Lula não estava na caravana na hora dos tiros. Mas depois, o PT afirmou que ele estava no primeiro ônibus com outros políticos e com agentes de segurança a que tem direito por ser ex-presidente. O segundo ônibus levava jornalistas e o terceiro convidados. O PT afirma que 2 disparos atingiram o segundo ônibus, o dos jornalistas. Neste, a polícia identificou uma marca do lado direito, na altura das poltronas, e outra do lado esquerdo, perto da cabine do motorista. Testemunhas também contaram que pregos deixados na pista furaram um pneu. Ainda segundo o PT, o terceiro ônibus foi atingido por um disparo. Os policiais encontraram uma marca na parte traseira, do lado esquerdo, na altura das poltronas, e o retrovisor direito quebrado. Os 3 ônibus seguiram viagem e passaram a ser acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal ao chegar à BR-277. Essas imagens mostram o ex-presidente Lula descendo do ônibus já em Laranjeiras do Sul, onde discursou numa universidade. Um grupo de advogados entregou ao Ministério Público Estadual cópias de mensagens de aplicativos de celular em que o ataque à caravana estaria sendo combinado. O participante de um grupo de mensagens escreve: "Gente, vamos trocar os ovos por bala de borracha e munição letal, que vai ser bem mais eficaz." Outro participante fala que tem que meter bala. Aproveita que está de noite, mira nos pneus, motor e bala. No documento entregue pelo grupo de advogados, eles também afirmam que o PT apresentou às autoridades o roteiro da caravana, mas que o Paraná foi o único que não forneceu uma escolta policial para a comitiva.
A Secretaria Paranaense de Segurança declarou em nota que não houve qualquer pedido formal de escolta da caravana, nem do próprio ex-presidente, embora ele tenha esta prerrogativa. E que houve alteração por parte dos organizadores da caravana do roteiro e do cronograma que tinham sido informados às forças de segurança. A secretaria também afirmou que a Polícia Militar reforçou o policiamento em todos os locais indicados pelos representantes da caravana, onde seriam realizadas as manifestações com a presença do ex-presidente Lula. O Ministério Público do Paraná vai acompanhar o inquérito aberto para apurar os tiros e também as suspeitas de ameaças contra a caravana de Lula. Uma equipe do Comando de Operações Especiais, grupo de elite da polícia, também reforçou as investigações. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Agora à noite, no centro de Curitiba, foi feito um ato para marcar o fim da caravana com a participação de integrantes do PT, PSB, PSOL, PCdoB e PDT. O evento se transformou numa manifestação de repúdio ao ataque aos ônibus. O ex-presidente falou sobre os tiros e outros ataques que a caravana sofreu nos últimos dias. Em Brasília, foi generalizado o repúdio ao ataque à caravana do ex-presidente Lula. Veio de parlamentares, de vários partidos, de ministros e do próprio presidente Michel Temer. É lá que está a Giovana Teles com mais informações para nós. Giovana, boa noite. Eu sugiro que a gente comece pelo ministro da Segurança Pública, que foi cobrado pelo PT para que a Polícia Federal entre nesse caso. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A investigação a respeito dessa violência foi assunto no Palácio do Planalto e no Ministério da Segurança, sim. O discurso é o mesmo. A investigação está sob responsabilidade das polícias do estado do Paraná. E se houver necessidade, o ministro Raul Jungmann já colocou a Polícia Federal à disposição. Mas para isso, segundo ele, é preciso ter indicações de que foi um crime político. Jungmann disse que conversou com o governador do Paraná, Beto Richa, sobre o assunto. E, por enquanto, não há indicação de crime a ser investigado pela PF. Todas as vezes em que recebi da parte da senadora Gleisi Hoffmann, mas também de outros membros do PT, alertas quanto à possibilidade de conflito e agressões à caravana do ex-presidente Lula, nós tomamos providências como ligar para o governador, ligar para a secretária de Segurança, alertar a Polícia Rodoviária Federal para que acompanhasse a caravana em lugares críticos onde havia possibilidade de conflito, informar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Se ficar comprovado que se trata de um crime político, é óbvio que a federalização irá acontecer. E agora, as reações dos parlamentares. Essas reações vieram de deputados e senadores dos mais diversos partidos. Os do PT insistiram que foi um crime político e pediram que a investigação seja conduzida pela Polícia Federal. A grande maioria dos parlamentares condenou os atos de violência, pediu investigação e punição para os responsáveis. Os presidentes da Câmara e do Senado disseram que ações como essas ameaçam também a democracia. Acho que os órgãos de segurança precisam rapidamente dar uma resposta e nós que defendemos a democracia, que representamos a Casa do Povo, entendemos que é fundamental que cada político e cada campo da sociedade tenha o direito de se expressar da forma que entender melhor, respeitando, claro, o contraditório. Nós, homens públicos, temos responsabilidade com esse país e, como tal, nós temos que fazer com que a democracia prevaleça, que as divergências aconteçam, mas dentro de um sistema civilizado. São atos deploráveis que precisam ser repudiados com todo vigor. A investigação tem que ser feita para que os responsáveis sejam apontados, independentemente de questão política e ideológica. Todos numa democracia têm que ter direito de expor suas ideias,
apresentar suas propostas e circular livremente pelo país. É crime político, é de esfera federal, foi no Paraná, mas ele tem transbordamento e, claro, contexto político, e isso é crime federal. Numa rede social, o presidente Michel Temer também condenou o ataque contra a caravana de Lula. Ele disse lamentar o que aconteceu e que essa onda de violência, esse clima de uns contra outros, não pode continuar. Também numa rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o que houve no Paraná foi um atentado contra a liberdade de expressão de um líder político e isso é inadmissível numa democracia. Pré-candidatos à presidência também usaram as redes sociais para pedir investigação rápida sobre o caso e que é preciso dar um basta a essas ações e a maioria repudiou, publicamente. O ataque foi repudiado por pré-candidatos como Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Manuela Dávila, do PCdoB e Marina Silva, do Partido Rede. Giovana, antes da gente continuar, vamos tentar entender melhor a repercussão dos tiros no comboio de Lula, que é um fato grave por si só, mas vamos lembrar que esse episódio aconteceu no mesmo dia, ontem, em que, numa entrevista, o ministro Edson Fachin revelou que ele e familiares dele vêm sofrendo ameaças. Também neste caso, também o caso do ministro Fachin provoca, além do reforço imediato na segurança dele, preocupação institucional e cobranças pelo esclarecimento dos fatos. O que nos leva de volta a Giovana Teles. Giovana, cobranças de empenho e de rapidez nessas investigações. Isso mesmo, Renata. Nesse caso do ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação dos Juízes Federais e a OAB disseram que é inadmissível que um ministro do STF seja ameaçado e pediram mais segurança para os magistrados. Edson Fachin passou o dia com a família em Curitiba. No Supremo, até outros ministros têm evitado comentar. Um deles me respondeu que a regra básica sobre segurança é não falar sobre o assunto. A direção do tribunal está providenciando reforço na segurança de Fachin e da família dele. É inadmissível, é inimaginável que um ministro da Suprema Corte esteja sendo ameaçado. Mas essas ameaças, elas surgem justamente quando o Brasil tenta punir aqueles que desviaram dinheiro público. Esse desvio de dinheiro público que se retrata na corrupção é o grande mal do Brasil, é a grande chaga do Brasil e ela precisa ser enfrentada. Portanto, os magistrados precisam de maior segurança para isso. É uma agressão ao Supremo Tribunal Federal, mas, acima de tudo, uma agressão ao sistema de justiça, ao próprio Estado democrático de direito. A gravidade destas ameaças a ele e à sua família, elas, de alguma forma, nos autorizam a imaginar que quem as fez esteja querendo, de alguma forma, pressionar ou calar o ministro do Supremo, que é o relator destes processos, que são processos tão importantes no Brasil neste momento. Só para a gente terminar esse assunto, Renata, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 70 magistrados sofreram ameaças nos últimos meses e não podem abrir mão de escolta. Renata. Obrigada pelas informações, Giovana.